Que Deus te cubra com paz agora, e que essa paz entre na sua casa como luz acesa no escuro. Que todo mundo que estiver assistindo este vídeo dos segredos de vidas passadas receba uma bênção especial, proteção no caminho, saúde no corpo, serenidade na mente e descanso na alma. E já vou te entregar de cara a informação mais importante, como você pediu. A médica Beatriz falou com a paciente Elvira dentro do elevador, com detalhes impossíveis de inventar, e minutos depois descobriu que ela estava morta havia 9 dias. Não foi um vulto distante, não foi um sonho. Foi conversa, foi resposta, foi o nome dela dito, foi o vestido azul florido, foi o vou subir pro tratamento como se o mundo ainda estivesse funcionando do mesmo jeito. E se você gosta de histórias que mexem com a gente porque parecem reais demais, faz uma coisa agora. Se inscreve no Segredos de Vidas Passadas e curte o vídeo, porque isso ajuda a história a chegar em mais gente que também precisa ouvir. E fica comigo porque o que Beatriz encontra no 5º andar não é só luto, é um silêncio pesado de oração, e a verdade vem como um choque. Quando a porta do elevador se abriu no térreo do Hospital Geral do IMS, eu vi Elvira ali dentro sorrindo para mim com aquele sorriso cansado, mas gentil, o mesmo sorriso de sempre. Minha primeira reação foi uma alegria genuína, quase infantil, porque fazia 15 dias que eu não via nenhum dos meus pacientes de hemodiálise. Eu tinha acabado de voltar, ainda com aquela sensação de recomeço que a gente sente depois de um tempo fora, e Elvira era uma das mais queridas. 72 anos, viúva, diabética em estágio avançado, insuficiência renal crônica, 3 sessões por semana havia quase 2 anos. Ela sempre chegava meia hora antes, como se pontualidade fosse um amuleto, e trazia balas de cocô para os enfermeiros, como se dissesse sem palavras: eu sei que vocês também estão cansados. Dona Elvira, que bom te ver. Como a senhora tá? Eu falei do jeito automático e afetuoso que a gente fala com quem já virou parte do nosso cotidiano. Ela sorriu fraco, a pele com aquela palidez típica de quem vive entre agulhas e filtros, e respondeu com uma voz suave, meio rouca: Oi, doutora Beatriz. Estou indo devagar, sabe como é, vim só dar um pulinho aqui embaixo, cumprimentar umas pessoas e já subo pro tratamento. Eu segurei a porta do elevador para não fechar enquanto ela saía, e naquele mesmo instante uma coisa em mim notou uma estranheza, pequena demais para virar pensamento, mas forte o suficiente para virar arrepio. Ela estava com o mesmo vestido florido azul que usava sempre, só que parecia diferente. Mais leve. Mais magra. Não era aquele emagrecimento comum de quem faz diálise. Era como se o corpo dela estivesse com menos peso de mundo. Não demora, tá? A gente espera lá em cima. Sua máquina já deve estar pronta. Eu falei ainda sorrindo, sem saber por que eu precisava dizer aquilo. Ela acenou, saiu do elevador e eu entrei. A porta fechou. E foi só quando subi para o 5º andar que minha vida virou do avesso. Assim que cheguei na ala de hemodiálise, eu esperava ver o turno da tarde começando do jeito de sempre. O barulho mecânico das máquinas, a televisão baixinha em algum canto, os pacientes conversando em voz baixa, as enfermeiras organizando o equipo, luvas, seringas, soro. Mas o que eu encontrei foi um silêncio pesado, quase físico. As 12 máquinas estavam alinhadas, mas várias ainda desligadas. Os 6 pacientes que já estavam conectados, as 3 enfermeiras, até a doutora Fernanda, nefrologista-chefe, estavam de cabeça baixa. Alguns seguravam terços. Outros mantinham as mãos cruzadas no peito. E a enfermeira Graciela lia em voz baixa um papel, com aquele ritmo de quem está encerrando uma oração. Eu parei na porta, confusa, como se tivesse entrado na sala errada. Me aproximei devagar e sussurrei para Lúcia, enfermeira que trabalhava comigo há anos. O que está acontecendo? Porque todo mundo está rezando. Lúcia virou para mim com os olhos vermelhos e inchados, claramente tinha chorado há pouco. A voz dela saiu baixa, mas firme, com um cuidado estranho. É o último dia do novenário da Elvira, Bia. Meu cérebro travou. Como assim, novenário? Ela respirou fundo, como se doesse repetir. Ela faleceu há 9 dias. Hoje fecha a novena que as filhas pediram pra gente fazer aqui, já que ela passava mais tempo com a gente do que em casa. Foi como se o chão tivesse sumido. Minha respiração prendeu, o coração disparou, e eu sussurrei, tremendo. Não é possível, eu acabei de ver ela agora. Há literalmente 5 minutos. No elevador. A gente conversou. Ela disse que ia cumprimentar o pessoal e subir pro tratamento. Lúcia me olhou como se eu tivesse dito uma crueldade. Ela deu 2 passos para trás instintivamente e falou num tom misturado de assustado e irritado. Beatriz, isso não tem graça. A gente tá fazendo uma homenagem séria aqui.
Não é hora de brincadeira. Mas eu não estava brincando. Minha voz saiu mais alta do que eu queria, quase desesperada. Eu não tô brincando. Eu vi ela. Ela estava com o vestido azul florido, aquele que ela sempre usa. Me cumprimentou. Eu perguntei se ela ia subir pro tratamento. Ela disse que sim. A doutora Fernanda interrompeu a oração e veio até mim com expressão severa, tentando me encaixar de volta na lógica. Beatriz, você voltou de férias hoje, não foi? Talvez ainda esteja cansada da viagem. Às vezes a mente prega peças. Você pode ter visto alguém parecido e confundido. Eu interrompi com as mãos tremendo. Doutora, eu trabalho aqui há 4 anos. Eu conheço cada paciente. Sei nome, história, doença. Eu sei quem é a Elvira. Eu falei com ela. Como ela pode estar morta há 9 dias se eu acabei de conversar com ela? O silêncio que veio depois foi tão denso que eu conseguia ouvir o zumbido elétrico das máquinas desligadas. Os pacientes me olhavam com uma mistura de curiosidade e medo, aquele medo antigo de quem já viu a morte de perto e sabe que ela não é só uma palavra. E então seu Ramon, paciente de 60 anos, que fazia diálise na máquina há 3 meses, disse algo que congelou a sala inteira. Doutora Beatriz não tá mentindo. A Elvira continua aqui. Eu vejo ela às vezes sentada na cadeira onde ela sempre sentava, olhando pra gente. Só que ninguém acredita quando eu falo. A sala explodiu em sussurros, gente se benzendo, enfermeiras se entreolhando, e eu senti minhas pernas bambas. Sentei numa cadeira antes de cair, respirando fundo, tentando controlar a taquicardia. E foi aí que eu percebi algo que me gelou por dentro. A cadeira onde eu sentei estava gelada. Não gelada de ar-condicionado. Gelada de um jeito antinatural, como se alguém tivesse deixado o inverno ali. O frio subiu pelas minhas costas até a nuca. Eu levantei num pulo e Lúcia perguntou, assustada: o que foi? Eu apontei para a cadeira. Senta aí. Me diz se você sente algo. Ela, cética mas curiosa, sentou. 3 segundos depois, levantou igual eu, com os olhos arregalados. Tá gelado. Mas não faz sentido. As outras cadeiras estão normais e o ar-condicionado nem tá ligado ainda. A doutora Fernanda tentou manter o controle com a racionalidade de quem precisa mandar no caos. Alguém deve ter deixado uma compressa fria e antes. Vamos voltar ao trabalho. Beatriz vai lavar o rosto, tomar um café. Lúcia, prepara os pacientes das 3 horas. Todo mundo começou a se mexer, tentando fingir normalidade. Mas eu sabia, no fundo da alma, que eu tinha acabado de conversar com uma morta, e que aquele hospital guardava segredos que nenhum exame de sangue conseguiria explicar. Eu fui ao banheiro das funcionárias, tranquei a porta, me apoiei na pia e encarei meu reflexo no espelho tentando me convencer de que eu tinha imaginado tudo. Cansaço. Confusão mental. Um rosto parecido. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais nítida a memória ficava. O sorriso dela, a voz, o vestido azul com flores pequenas, o jeito de inclinar a cabeça ao falar. Era preciso demais para ser alucinação. Joguei água fria no rosto, respirei 10 vezes como aprendi em técnicas de controle de ansiedade. E quando levantei o olhar para o espelho de novo, quase gritei. Havia alguém atrás de mim. Uma sombra, uma silhueta feminina baixinha. Sumiu no mesmo segundo em que eu virei o rosto. Meu coração quase saiu pela boca. Eu abri a porta do banheiro como quem foge de um incêndio. Voltei para o corredor respirando rápido e esbarrei no Dr. Hector Salinas, ortopedista do andar, famoso por ser cético e debochado com qualquer coisa sobrenatural. Ele segurou meu braço. Calma, Beatriz. O que houve? E talvez por desespero, talvez por precisar que alguém me ancorasse na realidade, eu contei tudo de uma vez. O elevador. A Elvira. A cadeira gelada. A sombra no banheiro. Eu esperava riso. Piada. Você tá sugestionada. Mas ele não fez nada disso. Ele ficou sério, me puxou para um canto do corredor, longe de ouvidos, e disse baixo. Beatriz, esse hospital tem mais de 50 anos. Morreram milhares de pessoas aqui. E eu também já vi coisas. Coisas que eu não conto para não virar piada. Mas você não tá louca. E você não tá sozinha. Se essa história já te arrepiou até aqui, comenta uma palavra só para eu saber que você tá comigo. Arrepio. E olha uma coisa importante. Muita gente assiste aos vídeos dos segredos de vidas passadas e não é inscrita. Confere agora se você já está inscrito. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações para receber aviso quando sair vídeo novo. Que Deus continue te cobrindo, e que essa história seja também um lembrete de proteção. Nem tudo que a gente não entende é ameaça. Às vezes é pedido de socorro,
Às vezes é amor tentando concluir o que ficou aberto. Depois do que o Hector me disse no corredor, eu tentei respirar como se fosse possível voltar ao normal. Eu voltei para a sala de hemodiálise com uma máscara de profissionalismo, mas por dentro eu estava em pane. A oração já tinha acabado, os pacientes foram retomando a rotina, e as máquinas começaram a ser ligadas uma a uma, soltando aquele som conhecido, como se a vida insistisse em seguir. Só que para mim nada mais era conhecido. Eu olhava para a cadeira número 7, a cadeira da Elvira, como se ela tivesse virado um portal. A doutora Fernanda me chamou para um canto e falou num tom de advertência misturado com cuidado, como quem tenta segurar alguém na beira de um abismo. Beatriz, você está pálida. Você precisa comer alguma coisa, se hidratar. E, por favor, não comenta isso com mais ninguém. As pessoas estão de luto. Qualquer frase atravessada vira confusão. Eu assenti, porque não tinha força para discutir. Mas eu sabia que não era só frase atravessada. Era um acontecimento. Um impossível. Trabalhei o resto do turno no modo automático. Colhi pressões, revisei acessos, conferi fichas, respondi dúvidas, ajustei protocolos. Eu fazia tudo certo, mas como se minha mente estivesse a 2 metros de distância do meu corpo. De vez em quando eu sentia um frio subindo pela nuca e meu olhar, sem querer, voltava para a cadeira 7. E era como se o ar ali fosse mais denso, mais pesado, mais ocupado. Perto do fim do expediente, quando eu finalmente desci pelo elevador para ir embora, o mesmo elevador onde eu tinha visto Elvira horas antes, eu fiquei olhando fixamente para o canto onde ela tinha estado. O painel de espelho do fundo refletia meu rosto cansado e meus olhos arregalados, e eu tentei fazer o que a ciência me ensinou a fazer, explicar. Criar hipóteses. Testar mentalmente. Mas nenhuma hipótese sobrevivia ao detalhe principal. Eu não tinha visto alguém parecido. Eu tinha conversado com Elvira. Eu tinha ouvido a voz dela. Eu tinha sentido o perfume dela. E agora eu tinha uma sala inteira dizendo que ela estava morta há 9 dias. Quando a porta do elevador se abriu no térreo, eu saí e olhei para trás por instinto, como se alguma parte de mim esperasse, e eu juro pela minha sanidade. No espelho do fundo, por um segundo, eu vi o reflexo dela. Não era nitidez total, era como um reflexo dentro de outro reflexo. Mas era o suficiente. A mesma postura. O mesmo vestido. O mesmo sorriso cansado, só que com uma calma estranha. As portas fecharam antes que eu pudesse ter certeza absoluta. E o din final foi como um ponto final batido na minha testa. Eu dirigi para casa no piloto automático. Entrei, larguei a bolsa sem cuidado, e abracei meu marido como quem busca uma âncora. Ele me perguntou, com voz normal, a coisa mais normal do mundo. E aí, como foi o primeiro dia de volta? E eu, que deveria dizer cansativo, correria, saudade, só consegui responder: a gente precisa conversar. Você tem que me ouvir até o final sem me interromper. Eu contei tudo. O elevador. O novenário. A cadeira gelada. A sombra no espelho. A sombra no banheiro. O Hector dizendo que também já viu coisas. Eu esperava que ele me olhasse com medo, ou que sugerisse um psiquiatra, ou que dissesse que era estresse. Mas ele ficou em silêncio por longos segundos, como se procurasse uma gaveta antiga na memória. Então pegou minha mão e falou baixo, com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele. Bia, minha avó era médium. Eu ri, sem humor. Sério? Agora? Sim, ele insistiu. E ela dizia uma coisa que eu nunca levei tão a sério, até agora. Ela dizia que quando um espírito aparece para alguém específico, principalmente logo após a morte, é porque precisa daquela pessoa para alguma coisa. Algo ficou pendente. Algo só você pode resolver. E enquanto não resolver, ele continua tentando. Aquilo bateu em mim como uma luz fria. Não era só medo. Era lógica espiritual. Uma espécie de protocolo invisível que eu não tinha estudado. E, pela primeira vez, eu senti que a aparição não tinha vindo para assustar. Tinha vindo para apontar um caminho. Como se Elvira estivesse dizendo: eu ainda estou aqui porque falta uma última coisa. Eu quase não dormi. De madrugada eu levantei 2 vezes para beber água. Na segunda, passei pela sala e, por um segundo, achei que vi alguém sentado no sofá. O coração disparou. Eu acendi a luz e não tinha ninguém. Voltei para o quarto e fiquei olhando o teto, pensando na Elvira como quem pensa numa dívida que não sabe de onde veio. No dia seguinte, eu cheguei ao hospital 2 horas mais cedo, antes do turno oficial, porque eu não aguentava mais ficar parada. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, nem que fosse para provar para mim mesma que eu ainda mandava nos meus pés.
A hemodiálise ainda estava vazia. Silenciosa. As máquinas desligadas, esperando o dia começar, como animais adormecidos. Eu caminhei direto até a cadeira número 7. A cadeira da Elvira. Ali do lado havia um pequeno armário de metal, onde os pacientes guardavam pertences pessoais durante as sessões. Controle da TV, fones, um livro, lenços, balas. Eu abri o armário com as mãos tremendo, esperando encontrar tudo vazio, porque ela tinha morrido há 9 dias e a família, claro, deveria ter levado tudo. Mas ainda havia coisas. Um novelo de lã rosa com uma agulha de crochê enfiada, como se ela fosse voltar a qualquer momento para continuar o ponto. Um pacote de balas pela metade. Um fone barato. E no fundo, embaixo de tudo, um envelope amarelado, dobrado ao meio, como se tivesse sido escondido com pressa. Meu estômago revirou antes mesmo de eu abrir. Porque no envelope, escrito com uma letra tremida mas legível, estava: para quem encontrar, urgente, por favor, leiam. Eu sentei devagar, porque minhas pernas não obedeciam mais, e abri o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada, datada no dia da morte dela. Eu comecei a ler e senti os olhos arderem. Era a confissão de uma mulher que sabia que ia embora e não queria levar um segredo para o outro lado. A carta dizia, em essência, que a filha mais nova, Gabriela, não sabia que era adotada. Que a mãe biológica se chamava Rosa Delgado. Que havia uma caixa de sapatos escondida em casa com documentos, fotos e uma carta da mãe biológica para a filha. E que Elvira, em vida, nunca teve coragem de entregar, porque tinha medo de perder o amor da filha. Mas agora, diante da morte, aquilo virou peso insuportável. Quando eu terminei de ler, eu chorei. Chorei com raiva e com compaixão. Raiva porque segredo também adoece. Compaixão porque eu entendi o medo dela. E naquele instante, com aquela carta tremendo na minha mão, a lógica do meu marido fez sentido. Elvira não estava presa por mal. Ela estava presa por pendência. Por amor. Por culpa. Eu tinha virado a ponte sem ter pedido esse cargo. Passei o turno inteiro como se eu carregasse uma bomba no bolso do jaleco. Eu atendia, sorria, orientava, mas a carta parecia pulsar. E quando o expediente terminou, eu não fui para casa. Eu fui para o endereço que ela tinha escrito. Na Rua Hidalgo, número 847, um prédio velho de 4 andares, pintura descascada e escada de cimento com corrimão enferrujado. Subi até o apartamento 12 e toquei a campainha com a mão que mais tremia. Quem abriu foi uma mulher de 40 e poucos anos, olhos inchados de choro recente, roupa preta de luto, e um alerta imediato ao ver meu jaleco. Sim. Eu engoli seco. Você é Gabriela Mendoza, filha da dona Elvira. Ela franziu a testa. Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa com... Eu trabalho no hospital onde ela fazia diálise. Eu falei rápido, antes que a coragem evaporasse. Eu preciso conversar com você. É importante. Posso entrar? Ela hesitou, olhou para trás, como se pedisse permissão para o próprio luto, e abriu espaço. Entra. Mas seja rápida. Eu estou organizando as coisas da minha mãe para doação. O apartamento era pequeno, mas bem cuidado. Cheiro de incenso misturado com mofo de prédio antigo. Caixas de papelão empilhadas, roupas dobradas, objetos separados. Gabriela me ofereceu café e eu aceitei só para ganhar um segundo de chão. Sentamos no sofá gasto e eu não sabia como dizer aquilo sem parecer louca. Então eu fui direto, do jeito mais humano possível. Gabriela, eu encontrei uma carta que sua mãe escreveu no dia em que morreu. Ela deixou escondida no armário dela na hemodiálise. E nessa carta, ela revela um segredo que guardou a vida inteira sobre você. Gabriela ficou tensa. O corpo dela endureceu como se a palavra segredo fosse uma ameaça. Que tipo de segredo? Eu tirei a carta dobrada do bolso do jaleco e estendi. É melhor você ler. Ela pegou com mãos trêmulas. Começou a ler. E eu vi, nitidamente, o momento exato em que os olhos dela chegaram na parte da adoção. O rosto ficou branco. A respiração acelerou. Ela sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. Mas continuou lendo. E quando terminou, já chorava. Não era choro bonito. Era choro de chão abrindo. Porque ela nunca me contou. Por que guardar isso por 43 anos? Eu tinha direito de saber. Eu respirei fundo, tentando não invadir a dor dela com a minha. Ela explica. Ela tinha medo de perder você. Ela te amava demais. Mas antes de morrer, percebeu que era erro guardar esse segredo e quis consertar.
Gabriela limpou o rosto com as costas da mão, e a voz saiu mais firme, com raiva e desespero misturados. Ela fala de uma caixa, debaixo da cama. Ela levantou de um pulo e foi para o quarto. Eu fui atrás. E o que ela puxou debaixo da cama era exatamente o que Elvira tinha descrito. Uma caixa de sapatos empoeirada, amarrada com barbante, guardada como quem enterra um pedaço de verdade. E quando Gabriela abriu aquela caixa, o mundo dela, e o meu, começaram a se reescrever de um jeito que não tinha volta. Se você chegou até aqui, comenta qual palavra define melhor esse momento: amor, medo ou verdade. Eu leio tudo, e isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias assim. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de mistérios do coração e da alma. Que Deus siga abençoando você e todos que estão aqui nos segredos de vidas passadas, e que nenhuma verdade revelada venha para destruir, mas para curar. Porque às vezes a verdade dói como álcool em ferida, mas impede que a alma infeccione por dentro. Gabriela colocou a caixa em cima da cama com um cuidado quase cerimonial, como se aquilo fosse ao mesmo tempo uma herança e uma bomba. Eu me sentei no canto do colchão, sem saber se eu era visita, mensageira, invasora ou ponte. Ela puxou o barbante com dedos trêmulos, e a cada nó desfeito parecia que um pedaço do mundo dela ia se soltando também. Quando a tampa finalmente abriu, o cheiro de papel velho subiu, aquele cheiro de gaveta antiga, de tempo guardado. Lá dentro estavam os documentos que não mentem. Uma certidão de nascimento original, amarelada, com o nome Gabriela Delgado. No campo mãe, estava escrito Rosa Delgado. Pai desconhecido. Havia 3 fotos desbotadas de uma menina muito jovem, quase uma criança, segurando um bebê no colo. E quando Gabriela pegou a foto com a ponta dos dedos, como se temesse manchar a imagem, eu vi o choque, os olhos, o formato do rosto, o mesmo olhar que ela tinha. Era impossível negar a semelhança, porque era como olhar para a origem dela impressa em papel. No fundo da caixa havia um envelope lacrado, também amarelado, com uma letra simples, torta, quase infantil. Para minha filha Gabriela. Gabriela ficou imóvel por alguns segundos, como se a mão dela estivesse presa no ar. Eu não disse nada. Eu só esperei. Porque certas coisas precisam de silêncio para acontecer. Ela abriu o envelope com um cuidado reverente, e tirou uma carta de 2 páginas. A letra era de quem escreveu com pressa e dor. Tinha erros, tinha rasuras, tinha manchas que eu imaginei serem lágrimas de alguém que não sabia fazer despedidas do jeito certo. E então Gabriela começou a ler em voz alta, porque às vezes a gente lê em voz alta para ter coragem de acreditar. Minha filha, meu nome é Rosa. Eu tenho 17 anos. Eu sou sua mãe biológica e eu vou morrer em breve porque eu sou viciada, e meu corpo não aguenta mais. A voz de Gabriela falhou na primeira linha. Ela parou, respirou, e continuou, como quem atravessa uma ponte rachada. Eu te amo mais que tudo, mas eu não consigo cuidar de você. A dona Elvira é uma mulher boa. Ela prometeu te criar como filha dela e eu tô te dando para ela porque eu quero que você tenha uma vida melhor do que eu tive. Eu vi as mãos de Gabriela tremerem tanto que o papel balançava. Quando ela chegou na frase "não me odeie", ela soluçou como se a frase tivesse arranhado o peito dela por dentro. E quando terminou, o choro dela virou um abraço desesperado no papel, como se a carta fosse a única forma de tocar alguém que ela nunca conheceu. Ficamos ali no chão do quarto por um tempo que não dá para medir. O luto tem um relógio próprio. Em algum momento, Gabriela levantou o rosto e olhou para mim com um tipo de pergunta que não precisava de palavras. Era a pergunta de quem tenta reorganizar a própria identidade em minutos. Então eu não sou quem eu achava que era. Eu me aproximei e segurei a mão dela com cuidado, como se segurasse uma ferida aberta. Você continua sendo você. Só que agora você tem a sua história inteira. Com tudo o que te formou. Com tudo que te amou. Ela balançou a cabeça, em negação e aceitação ao mesmo tempo. Eu passei a vida toda achando que minha mãe tinha me deixado, que ela tinha ido embora, e agora descubro que ela morreu tentando me dar uma chance. E que a Elvira, a mulher que me criou, viveu com esse segredo porque tinha medo. Ela respirou forte, e a raiva apareceu. Mas por que me negar isso? Eu tinha direito. Eu não defendi Elvira. Eu não romantizei. Eu só disse a verdade que eu tinha. Ela errou. Por amor, mas errou. E no fim ela tentou consertar. O que você está sentindo agora é justo. A dor não apaga o amor. Mas também não deixa o erro passar impune. Gabriela ficou em silêncio. Então foi ela mesma quem fez a pergunta que virou a chave. E como você encontrou isso? Eu hesitei.
Porque havia uma parte que parecia loucura. E eu não queria colocar loucura dentro de uma mulher que já estava desabando. Mas eu também sentia que esconder seria repetir o mesmo padrão de silêncio que estava destruindo aquele momento. Eu respirei fundo e falei devagar. Gabriela, eu preciso te contar uma coisa que eu não contei ainda. Ontem, quando eu voltei ao hospital, eu vi sua mãe no elevador. Ela franziu a testa, como se não tivesse entendido. Minha mãe. Eu vira. Sim. Eu senti minha garganta apertar. Eu conversei com ela. Ela falou comigo. Eu vi o vestido azul florido. Eu perguntei se ela ia subir para a hemodiálise e ela disse que sim. E minutos depois eu entrei na sala e descobri que ela tinha morrido havia 9 dias. Gabriela me olhou como se eu tivesse puxado o chão de novo. Só que, ao invés de medo, o rosto dela foi mudando para um tipo estranho de alívio. Como se uma parte dela sempre tivesse suspeitado que o amor não morre tão rápido. Então, ela realmente está em algum lugar. A voz dela saiu baixa. Ela não simplesmente acabou. Eu assenti. Eu não sei explicar do ponto de vista médico. Eu sei o que eu vivi. E eu acho que ela me escolheu para isso. Para te entregar. Para não ir embora carregando esse peso. Gabriela começou a chorar de novo, mas era um choro diferente. Um choro que parecia misturar luto com gratidão. Ela sussurrou. Então ela voltou, por mim. E naquele instante eu entendi a cena inteira como uma engrenagem. Eu vira aparecendo no elevador, o novenário, a cadeira gelada, o envelope escondido. Não era um show sobrenatural. Era uma missão. Uma última tarefa de amor, feita no limite entre dois mundos. A gente ficou abraçada ali por minutos longos, duas estranhas que já não eram estranhas, conectadas por uma mulher que se recusou a partir em silêncio. Quando eu finalmente saí do apartamento, eu desci as escadas com as pernas fracas e a cabeça cheia. Do lado de fora, a noite estava morna, e eu olhei para o céu como quem procura uma resposta. Eu não vi nada. Mas eu senti uma presença, como um vento quente passando de leve pelo rosto, e eu sussurrei sem pensar. Elvira, eu vou fazer do jeito certo. No dia seguinte eu voltei ao hospital e, por algum motivo, eu sabia que precisava terminar o ciclo onde ele começou. Eu fui à hemodiálise, ainda antes do pico do turno, e caminhei até a cadeira 7. Eu toquei o encosto. Não estava gelado. Estava normal. E eu senti uma coragem tranquila crescer dentro de mim. Eu fechei os olhos por um segundo e falei mentalmente, sem vergonha de parecer ridícula. Eu entreguei. Ela leu. Ela sabe. Pode descansar. Foi então que o ar pareceu mudar. Não foi vento, não foi ar-condicionado. Foi uma sensação de espaço ficando mais leve. E, por trás de mim, eu ouvi um som mínimo, quase imperceptível, como tecido se movendo. Eu virei devagar. E vi Elvira sentada na cadeira dela. Não era sombra. Não era reflexo. Não era impressão. Era ela, nítida, com o vestido azul florido, as mãos cruzadas no colo. Só que agora ela não parecia doente. Ela parecia inteira. Havia uma luz suave, dourada, como se o rosto dela tivesse sido lavado por paz. Ela me olhou com aquele sorriso cansado, mas dessa vez sem peso, e levantou a mão lentamente num aceno. Eu congelei, mas não senti pavor. Senti reconhecimento. Como se o medo tivesse dado lugar a um respeito silencioso. E então ela levou a mão ao coração, num gesto universal de gratidão, e os lábios dela se moveram sem som. Eu li perfeitamente. Obrigada. As lágrimas escorreram, e eu pisquei para limpá-las. Quando abri os olhos de novo, ela tinha sumido. Mas o ambiente continuou diferente. A cadeira, que tinha sido gelada como gelo, estava morna como se alguém tivesse acabado de levantar. E o peso no ar, aquele peso que a sala carregava desde a morte dela, parecia ter se dissipado. Naquele mesmo turno, seu Ramon olhou para a cadeira 7, arregalou os olhos e sussurrou, como quem confirma um segredo. Hoje ela tá diferente. Hoje ela tá brilhando. Ele me olhou e completou. Agora sim ela vai. E eu soube que alguma coisa ali tinha se encerrado de verdade. Se essa parte te tocou, comenta uma coisa pra mim. Você acha que segredos de família curam ou machucam mais quando ficam escondidos? Eu quero ler sua opinião, de verdade. E se essa história te fez pensar em alguém, manda o vídeo para essa pessoa, porque às vezes uma história chega como recado na hora certa. Que Deus te guarde mais uma vez, e que a verdade que aparece aqui não vire medo, mas vire luz. E que toda pessoa que está ouvindo os segredos de vidas passadas agora seja cercada por proteção, especialmente quando estiver sozinha, quando estiver com o coração apertado,
ou quando estiver em ambientes carregados. Porque tem lugar que guarda história demais, e história demais, às vezes, transborda. Depois que eu vi Elvira na cadeira 7, eu passei o resto do dia com uma sensação estranha. Como se eu tivesse feito algo grande demais para caber na minha rotina. Eu tentava voltar ao trabalho, conferir pressão, orientar dieta, revisar medicação, mas eu estava com o peito em outra frequência. E o mais assustador não era ter visto um espírito. O mais assustador era perceber que aquilo não tinha sido um evento isolado. Era como se o hospital inteiro tivesse uma camada invisível, e eu finalmente tivesse aberto os olhos para ela. Eu reparei em coisas pequenas que antes eu ignorava. Um corredor que parecia sempre mais frio, mesmo quando o ar não estava ligado. Um cheiro de perfume antigo que surgia do nada perto da capela. Um som de passos no fim do turno, quando o andar já estava quase vazio, e quando eu virava a esquina, não tinha ninguém. E eu, que sempre fui racional, comecei a entender uma coisa incômoda. O nosso normal é só aquilo que a gente acostumou a aceitar. Tem muita coisa acontecendo ao redor que a gente não percebe até o dia em que percebe. Héctor Salinas apareceu novamente naquela tarde, como se tivesse sentido que eu precisava dele. Ele me encontrou na copa dos funcionários, quando eu tentava engolir um café que parecia areia. Eu devia estar com o rosto de quem viu o impossível, porque ele não precisou perguntar muito. Só encostou no balcão e falou baixo: "Você entregou, não entregou?" Eu olhei para ele, surpresa. "Como você?" Ele deu um sorriso mínimo, cansado. "Eu já vi esse ciclo acontecer. Alguém aparece. Alguém é escolhido. Alguma coisa precisa ser resolvida. E quando resolve, o ar muda." Eu fiquei em silêncio. Então ele puxou uma cadeira e sentou, como quem finalmente decide contar uma verdade que ficou presa tempo demais. "Beatriz, você acha que Elvira foi a única?" Eu senti um gelo subir, mas dessa vez não era sobrenatural. Era medo de confirmação. Ele continuou: "Eu falei ontem, mas não te contei tudo. Esse hospital não é só um prédio antigo. Ele é um lugar de passagem. E lugar de passagem acumula gente. Acumula dor. Acumula despedida mal feita." Ele respirou fundo e olhou para o copo de café como se fosse um oráculo. "Tem espírito aqui que não sabe que morreu. Tem espírito que sabe, mas não aceita. Tem espírito que sabe e aceita, mas ficou preso por culpa, por medo, por segredo, por amor." Eu pensei em Elvira, em Rosa, em Gabriela, e senti que meu estômago se apertava. "E o que você faz quando vê?" Héctor ficou alguns segundos quieto, como se escolhesse as palavras que não destruíssem a imagem dele. Eu tentei ignorar durante anos. Porque médico que fala disso vira piada. Vira caso clínico. Vira alvo. E eu não podia perder meu trabalho. Ele me encarou. Mas ignorar não apaga. Só adia. Até que um dia eu não aguentei mais. Ele então me contou a história da menina da ortopedia com mais detalhes do que tinha dito antes. Não como lenda, mas como confissão. A menina tinha 8 anos. Fratura exposta na perna. Cirurgia simples. Um erro microscópico. Uma reação rara. Um coração que parou. Ele me descreveu o momento exato em que a mãe, no corredor, apertou a mão dele e perguntou: "Ela vai ficar bem, né?" E ele respondeu: "Vai." Porque a gente responde vai para manter a esperança viva. E depois, a esperança desabou. Durante meses, ele disse, eu ouvia passos pequenos de madrugada perto do centro cirúrgico. Eu via uma figura baixinha, com roupa hospitalar azul, arrastando a perna, chorando baixinho. Eu achei que era culpa. A culpa faz a gente ver coisas. Ele deu uma risada sem humor. Mas a culpa não acende e apaga a luz sozinha. A culpa não deixa marca de mão no vidro. E aquela menina, ela parecia como relógio. Sempre no mesmo horário. Eu senti um arrepio. E você falou com ela? Falei, ele confirmou. E ela me pediu uma coisa ridiculamente simples, dizer para a mãe dela que não doía mais. Héctor olhou para o horizonte como se ainda estivesse vendo a cena. Porque a última frase dela antes de apagar foi: "Mãe, tá doendo." E ela ficou presa nesse pedaço de dor, repetindo aquilo. Eu engoli seco. E você foi? Fui, ele disse. E quando eu falei para a mãe dela, a mulher desabou, mas depois respirou como se tivesse sobrevivido a um afogamento. Naquela noite, a menina nunca mais apareceu. Ele bateu os dedos no balcão, nervoso. Beatriz, eu não estou te contando isso para te assustar. Eu estou te contando porque você tem o mesmo olhar de quando eu comecei a perceber. E porque você já fez o que eu demorei anos para fazer, você ajudou.
Eu senti uma mistura de peso e propósito. Era como receber uma chave que abre portas demais. Então, eu vou ver de novo. Vai, ele respondeu, simples. E quando acontecer, não entra em pânico. Não provoca. Não desafia. Não trata como espetáculo. Trata como pedido. E sempre se protege. O que está preso pode estar confuso. Proteção. A palavra ficou ecoando em mim. E eu me dei conta de uma coisa. Eu não tinha nenhum preparo espiritual. Eu sabia entubar, suturar, medicar, reanimar. Mas eu não sabia lidar com o invisível. E, ao mesmo tempo, eu já estava lidando. Naquela mesma semana, eu comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu passei a entrar na hemodiálise alguns minutos antes do turno e fazer uma oração silenciosa. Não era nada elaborado. Era simples, quase infantil. Eu pedia proteção para os vivos e luz para os que já tinham partido. Eu pedia que ninguém ficasse perdido. E eu pedia, principalmente, que eu tivesse discernimento, porque ver não significa entender. E foi no terceiro dia depois da aparição da Elvira que o primeiro caso novo aconteceu. Uma enfermeira nova, Janaína, começou a reclamar que estava ouvindo alguém chamar o nome dela no corredor do 5º andar, sempre perto do depósito de materiais. Ela dizia que era uma voz fraca, como se viesse de dentro da parede. No início, eu pensei cansaço. Plantão faz isso. Mas aí ela disse um detalhe que me arrepiou: é uma voz de homem. E ele fala como se estivesse com sede. Com sede. Isso me lembrou pacientes terminais, boca seca, pedido de água que a gente não pode dar. E quando Janaína falou isso, Héctor, que estava por perto, ficou sério de um jeito imediato. Ele me puxou num canto e sussurrou: depósito de materiais, ali do lado era a antiga enfermaria antes da reforma. Um paciente morreu ali sufocado, anos atrás. Ele pedia água. Ninguém ouviu a tempo. A lógica invisível se encaixou de novo, como uma peça que eu não queria ter. E naquela noite, eu e Héctor fomos até o corredor. Não para caçar fantasma, mas para ouvir. Para entender se existia uma pendência real. O corredor estava vazio. Luz fria. Portas fechadas. O cheiro de hospital à noite é diferente. Parece que o prédio respira. Eu fiquei parada perto do depósito e fechei os olhos por um segundo. E então eu ouvi. Não foi dentro da minha cabeça. Foi do lado de fora. Uma voz baixa, rouca, quase como ar passando por um canudo. Água. Meu coração disparou. Héctor me olhou e eu vi no rosto dele que ele também tinha ouvido. Tá tudo bem, eu disse, sem saber de onde vinha a coragem. Eu falei como eu falava com o paciente assustado. Você não está sozinho. Já passou. Você pode descansar. O ar ficou mais frio. Eu senti um aperto no peito, como se alguém tivesse encostado uma mão gelada ali. Eu quase recuei, mas Héctor colocou a mão no meu ombro, firme, me ancorando. Eu continuei, em voz baixa. Se você está pedindo água porque dói, porque você acha que ainda está aqui, eu estou te ouvindo. Mas agora tem gente de luz para te acompanhar. Você pode ir. O corredor ficou em silêncio. Um silêncio limpo. E, por alguns segundos, eu senti como se alguém tivesse suspirado. Um alívio. Um finalmente. Héctor respirou fundo e falou: viu? Não é sobre medo. É sobre cuidado. Naquela noite eu fui embora pensando que Elvira tinha aberto uma porta. Não para o terror, mas para um tipo de compaixão que a medicina não coloca no currículo. E eu comecei a entender que o hospital, além de tratar corpo, guarda histórias. E histórias, quando não terminam, procuram alguém para terminar. Se isso fez sentido para você, comenta aqui uma coisa. Você já sentiu presença em algum lugar, mesmo sem ver nada? E se você conhece alguém que trabalha em hospital e vai entender exatamente esse clima, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Que Deus te abençoe mais uma vez, e que essa bênção seja como uma luz acesa no corredor da mente, afastando medo, confusão e qualquer energia pesada. Que quem acompanha os segredos de vidas passadas agora sinta paz, porque o que estamos contando aqui não é um convite para o susto, é um convite para entender que existe cuidado até depois da despedida. Depois daquela noite no corredor do depósito, eu passei a ver o hospital com outros olhos. Eu continuava sendo médica, continuava seguindo o protocolo, continuava fazendo o que a ciência manda. Mas eu parei de fingir que só existe aquilo que eu posso medir. E o curioso é que, quanto mais eu aceitava que existia uma camada invisível ali, menos medo eu sentia. O medo vinha da dúvida, da sensação de estar enlouquecendo. Quando eu entendi que aquilo era real,
ou pelo menos real o suficiente para acontecer, eu comecei a agir com a mesma postura que eu uso em emergências, calma por fora, coração acelerado por dentro, e uma pergunta simples guiando tudo. O que essa pessoa precisa? E sim, eu comecei a chamar de pessoa. Porque quando uma presença pede ajuda, ela não parece coisa. Ela parece alguém que ficou pelo caminho. Hector e eu nunca colocamos nada no papel. Não existia protocolo oficial. Não existia reunião. Não existia grupo. Era uma aliança silenciosa. Uma combinação de olhar, um gesto, um preciso falar contigo no corredor. A gente se protegia porque sabia que, se isso virasse fofoca, nossa credibilidade ia para o ralo. Médico que fala do invisível vira manchete interna, vira piada no café, vira suspeita de surto. E eu não estava em surto. Eu estava em trabalho. Com o tempo, eu percebi algo importante. Nem toda presença era como eu vira. Elvira vinha com clareza, com propósito, com um pedido específico. Mas existiam outras presenças confusas, barulhentas, repetitivas, como se estivessem presas num pedaço de tempo. Era aí que morava o risco. O risco de se envolver emocionalmente demais. O risco de perder o equilíbrio. O risco de levar para casa aquilo que era do hospital. Então eu criei uma regra para mim mesma, uma regra simples, como as melhores regras. Eu só entrava se fosse chamado de forma clara, ou se alguém vivo estivesse sofrendo por causa daquilo. E eu nunca fazia nada sozinha. Hector sempre estava perto, mesmo que fosse do outro lado do corredor. E eu sempre fazia uma oração antes, mesmo que fosse só um pensamento rápido, que eu não seja enganada pela minha mente. Que eu não seja tomada pelo medo. Que eu só sirva de ponte para o bem. Foi nessa fase que eu recebi uma ligação de Gabriela. Ela me ligou à noite, com a voz diferente, como se tivesse atravessado uma tempestade e saído do outro lado. Beatriz, eu precisava te contar. Eu sonhei com ela. Com a Elvira? Eu perguntei, e senti meu coração apertar. Sim, Gabriela disse. Ela estava jovem. Sem aquela palidez. Sem a aparência de cansaço. Ela estava bonita, sabe? Como se estivesse inteira. Ela me abraçou e pediu desculpa. Disse que tinha medo. E eu perdoei. De verdade. Eu acordei chorando, mas, leve. Pela primeira vez eu senti que o luto não estava me esmagando. Eu fechei os olhos. Eu sabia o que aquilo significava. Não como prova científica, mas como coerência espiritual. Quando a pendência se resolve, o vínculo muda. O peso vira memória. A dor vira saudade. O espírito, se estava preso, encontra caminho. Obrigada por me contar, eu disse, e era verdade. Isso é muito importante. E tem mais, ela continuou. Eu fui ao cartório. Eu regularizei tudo. Eu vou assumir também o sobrenome Delgado, junto com Mendoza. Eu quero honrar as duas. Ela respirou e falou com firmeza. Eu vou fazer um pequeno memorial. Para a Rosa. Eu quero plantar uma roseira. Eu sei que parece estranho chorar por uma mãe que eu nunca conheci, mas agora eu conheço, de algum jeito. Você foi a ponte, Beatriz. Eu queria que você estivesse lá. Eu fui. Claro que eu fui. Era um jardim público simples, nada de cerimônia grande, nada de evento. Meia dúzia de pessoas. Um banco de praça. Um pedacinho de terra já cavado. Gabriela levou a carta da Rosa e leu em voz alta, com a voz falhando no começo e ficando firme no final. Quando ela terminou, ela plantou a roseira e colocou a mão na terra como quem sela um pacto com o passado. E foi ali que eu senti algo de novo. Não vi com os olhos. Mas senti uma presença quente, como um abraço invisível. Como se duas histórias que nunca deveriam ter sido cortadas estivessem finalmente se encontrando. E Gabriela, como se também sentisse, olhou para o céu e sussurrou: Eu te entendo agora. Naquele momento eu pensei, se Elvira foi a ponte entre Gabriela e a verdade, eu fui a ponte entre Elvira e o descanso. E Rosa, de algum jeito, foi a ponte entre o erro e a coragem, porque doar um filho para alguém melhor criar é uma forma brutal de amor. Não é abandono. É sacrifício. Depois do memorial, eu voltei ao hospital com uma sensação diferente. Não era mais só medo do que eu podia ver. Era responsabilidade com o que eu fazia com o que eu via. E eu comecei a perceber que, às vezes, a pendência não era uma carta, nem um segredo, nem uma mensagem para alguém. Às vezes era só um pedido de perdão. E o perdão é uma coisa que atravessa paredes. Numa madrugada de plantão, eu estava na sala de repouso folheando prontuários quando ouvi um choro baixinho vindo do corredor. Não era choro de paciente. Não era choro de acompanhante. Era um choro fino,
repetitivo, como se estivesse preso num loop. Eu levantei devagar, olhei para Hector, que estava passando naquele momento, e ele entendeu pelo meu rosto. Ele só fez um gesto pequeno com a cabeça. Vamos. Seguimos o som até perto da antiga pediatria, numa ala que agora tinha sido transformada em depósito. Ali o ar era sempre mais frio. O choro vinha e parava, como se alguém tentasse chamar e falhasse. Eu respirei fundo e falei no vazio, como quem fala com uma criança assustada. Você está com medo. O choro parou imediatamente. Um silêncio. Depois, uma voz infantil, quase um sopro. Cadê minha mãe? Meu corpo inteiro gelou, mas eu segurei. Eu me ajoelhei, porque instintivamente eu quis ficar menor, mais próxima da altura de uma criança. Ela te ama, eu disse, com a voz mais calma que eu consegui. E você está seguro agora. Você pode ir com quem veio te buscar. Hector ficou atrás, firme, como guarda-costas de alma. Eu continuei. Se você está esperando ela aqui, você vai ficar preso. Mas tem gente de luz que pode te levar para um lugar onde a dor não existe. Você pode dizer para sua mãe, de lá, que você está bem. E ela vai sentir. O ar pareceu mudar. Não de forma dramática, mas como se alguém abrisse uma janela. Um cheiro de talco, bem leve, passou, e eu senti um calor no peito. O choro não voltou. E eu soube, sem ver, que aquilo tinha sido um pequeno resgate. Pequeno, mas enorme. Hector soltou o ar devagar. Você falou como mãe, ele disse. Eu quase ri, mas foi um riso triste. Eu falei como humana. E foi aí que eu entendi o ponto central de tudo isso, e é por isso que eu faço questão de dizer para quem está ouvindo agora: a maioria das coisas que prendem alguém entre os mundos não é maldade. É dor. É amor mal resolvido. É silêncio engolido. É despedida incompleta. E o hospital, por ser um lugar onde despedidas acontecem aos montes, vira uma espécie de encruzilhada de histórias. Eu continuei trabalhando lá. Continuei vendo coisas que eu preferia não ver. Continuei ouvindo coisas que eu preferia que não existissem. Mas eu também continuei ajudando, sempre com cuidado, sempre com proteção, sempre com respeito. E, no fundo, eu comecei a sentir que eu não tinha sido assombrada. Eu tinha sido convocada. Não por curiosidade, mas por compaixão. E sabe o que mais me marcou? Não foi a cadeira gelada. Não foi o reflexo no espelho. Foi o obrigada sem som que Elvira me disse com os lábios. Porque naquele obrigada tinha algo maior do que susto. Tinha paz chegando. Se essa história te tocou de verdade, escreve nos comentários o nome de alguém que você ama, mesmo que esteja longe ou já tenha partido, e manda uma mensagem bonita para essa pessoa ali. Às vezes a gente fala no comentário, mas a intenção alcança lugares que a gente nem imagina. E se esse vídeo te fez pensar em alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora. Que Deus abençoe você, sua família e seu caminho, e que toda pessoa que chegou até aqui nos Segredos de Vidas Passadas receba uma proteção especial, como se uma luz suave se acendesse por dentro. Que você durma melhor, respire melhor e sinta paz, porque a paz também é uma forma de cura. E agora eu vou fechar essa história do jeito que ela merece, com sentido, com coração e com a última peça do que tudo isso mudou em mim. Depois do Memorial da Rosa, eu percebi que algo dentro de mim tinha se rearrumado. Eu ainda era Beatriz médica, treinada para decidir com base em exames, protocolos, evidências. Mas eu também passei a ser uma Beatriz que respeitava o que não cabia em laudo. Eu não virei caçadora de nada, eu não saí procurando sinal em todo canto. Pelo contrário, eu virei mais cuidadosa. Porque quando você entende que existe uma camada invisível, você aprende duas coisas ao mesmo tempo: que a vida é maior do que a nossa lógica, e que a gente precisa ter limites para não se perder. Eu comecei a notar que, sempre que algo estava para acontecer, eu sentia primeiro no corpo. Um frio na nuca, como se alguém passasse atrás. Uma pressão no peito, como ansiedade sem motivo. Um cheiro que surgia do nada, perfume antigo, talco de bebê, incenso, coisas que não combinavam com o hospital. E eu aprendi a não entrar em pânico. Eu parava, respirava, e perguntava por dentro: é um pedido? É só uma memória do lugar? Ou é a minha mente cansada? Essa pergunta virou minha bússola. Hector e eu mantivemos nosso acordo silencioso. Quando um de nós percebia algo mais intenso, chamava o outro. Sem dramatizar. Sem contar para a equipe inteira. Com respeito. E com uma regra de ouro que ele repetia como se fosse oração: nunca faça isso com medo. Medo bagunça tudo. E ele estava certo. Medo distorce. Medo cria fantasia.
Medo vira convite para a confusão. Compromisso com a calma, por outro lado, vira caminho. Algumas semanas depois do caso da Elvira, eu recebi uma mensagem de Gabriela dizendo que tinha conseguido visitar o túmulo da mãe biológica, Rosa, pela primeira vez. Ela levou flores. Levou a carta. E disse que, ao sair do cemitério, sentiu um alívio tão grande que parecia que alguém tinha tirado um saco de areia das costas dela. Ela escreveu: "Eu sempre achei que eu era um capítulo fechado. Agora eu sei que eu sou um livro inteiro." Aquilo me fez chorar no corredor, escondida, como eu já tinha chorado outras vezes. Só que dessa vez não era desespero. Era gratidão. E, curiosamente, depois disso, eu não vi mais Elvira. Não no elevador. Não no espelho. Não na cadeira 7. E quando eu passava por aquele lugar, eu não sentia mais o frio. A cadeira ficou normal, como sempre deveria ter sido. A sala parecia mais leve. Os pacientes comentaram, um ou outro, sem entender muito bem, que o clima melhorou. Até Lúcia, que era mais cética, um dia me disse baixinho: "Depois daquela história, parece que a gente voltou a respirar aqui dentro." Foi aí que eu entendi o que eu demorei anos para entender na medicina: existem dores que não aparecem no exame. E, ainda assim, mudam uma pessoa inteira. E existem curas que não têm remédio, mas têm verdade. Eu também passei a enxergar os vivos de um jeito diferente. Porque o que prendeu Elvira não foi a morte. Foi o segredo. Foi o medo de perder o amor. E quantas pessoas estão vivas, respirando, andando, trabalhando, mas presas desse mesmo jeito? Presas numa culpa antiga. Presas num perdão que nunca pediram. Presas numa verdade que escondem para proteger alguém e acabam ferindo por dentro. Às vezes a gente vira fantasma em vida. E foi isso que me fez mudar pequenos hábitos. Eu comecei a ligar mais para minha mãe. A dizer eu te amo sem esperar data especial. A pedir desculpa mais rápido quando eu errava. A parar de adiar conversas importantes por cansaço. Porque eu vi, com meus próprios olhos, o que um assunto não resolvido pode fazer. Pode atravessar a morte. Pode prender uma alma. Pode transformar amor em prisão. E se tem algo que eu quero que você leve dessa história, é isso. Não é sobre fantasma. É sobre pendência. É sobre o que fica. E o que fica, se não for tratado, vira peso. A diferença é que, no caso da Elvira, ela encontrou um jeito de pedir ajuda. Mas quantas Elviras existem por aí, vivas, pedindo em silêncio? Na última vez que eu falei com Hector sobre isso, foi no terraço do hospital, no mesmo lugar onde ele fumava quando o mundo pesava demais. Ele estava sem cigarro dessa vez. Só olhando a cidade de longe, como quem tenta lembrar que existe vida além de plantão. E ele me disse algo que eu nunca esqueci: "Beatriz, o corpo morre. Mas a intenção fica. Se a intenção for amor, ela acha um caminho. Se a intenção for dor, ela também acha. O que muda é o tipo de caminho." Eu perguntei, quase num sussurro: "E por que eu?" "Porque eu vi a Elvira." Ele me olhou com um cansaço honesto. "Talvez porque você tem compaixão. E compaixão é uma língua que o invisível entende. Não é dom de espetáculo. É dom de cuidado." Naquela noite, quando eu desci pelo elevador para ir embora, eu não fiquei procurando reflexo. Eu não fiquei desafiando nada. Eu só fiz uma coisa diferente. Antes da porta abrir no térreo, eu fechei os olhos por um segundo e mentalizei uma prece simples. Pedi que toda alma ali dentro encontrasse seu caminho. Pedi proteção para quem trabalhava ali. Pedi descanso para quem partiu. E pedi que eu nunca perdesse a humanidade, porque a humanidade é o que nos mantém de pé quando a realidade mostra que é maior do que a nossa explicação. Quando a porta abriu, eu saí. E, por um instante, eu senti aquele mesmo perfume antigo que eu tinha sentido no dia em que vi Elvira pela primeira vez. Eu parei. Respirei. E, sem olhar para trás, eu sorri. Não foi medo. Foi entendimento. Como se alguém tivesse passado e deixado um "está tudo bem" no ar. E é assim que essa história termina. Não com susto, mas com paz. Elvira cumpriu o que precisava cumprir. Gabriela recebeu a verdade que tinha direito de saber. Rosa, mesmo tendo partido tão jovem, teve sua voz escutada. E eu aprendi que algumas histórias não acontecem para nos assustar. Acontecem para nos acordar. Para a gente resolver o que está pendente enquanto ainda dá tempo. Para a gente amar com coragem. Para a gente falar o que precisa ser dito. Se você ficou até o fim, deixa aqui nos comentários uma frase: "Eu escolho a verdade com amor." E me diz também, você acha que a Elvira apareceu porque queria descansar ou porque queria proteger a filha do silêncio? Eu quero muito ler o que você sentiu. E,
Se essa história te tocou, curte e compartilha com alguém que vai entender esse tipo de mensagem, porque às vezes um vídeo chega como um recado na hora certa.